Com a presença de Zico, de Raul e outros caras importantes, inclusive o novo VP de comunicação, Luiz Eduardo Batista, assume oficialmente a presidência do Flamengo em uma cerimônia realizada agora há pouco lá na Gávea e trouxe alguns pontos importantes, inclusive cutucou o Rodolfo Landim, que está lá para fazer o processo de transição. Também falaremos aqui sobre o José Boto, que foi oficialmente confirmado juntamente com o Felipe Luiz e que já tem a data certa para chegar no Rio de Janeiro e para começar a trabalhar. BAP também pontuou sobre o orçamento do Flamengo e sobre a chegada de reforços, atualização sobre o doutor José Runco e outras notícias a mais nesse plantão urgente, ainda agora à noite, nessa quarta-feira. Chega com tudo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, se não conhece o nosso trabalho, seja muito bem-vindo ao Visão Rubro-Negra e vamos com tudo, lembrando que amanhã, 11h40, tem muito mais aqui, junto com alguns convidados. Começando sobre o BAP começa já a sua cerimônia, a sua entrevista coletiva, criticando o antigo presidente Rodolfo Landim, principalmente sobre a forma como foi entregue a camisa 10 para o Arrascaeta. E ele foi muito enfático e destacou: amadora. Estimo que o Flamengo perdeu mais ou menos entre 10 a 15 milhões. Por que o BAP estava se referindo a essa quantia? Justamente porque quando você tem uma troca de numeração, as lojas do Flamengo recebem a camisa P, a camisa M, a camisa G da numeração nova e tem uma alta venda, imagine para a camisa 10. Imagina por saber que é o Arrascaeta. Só que todas as lojas do Flamengo foram pegas de surpresa. Isso porque ninguém esperava, nem o marketing do Flamengo esperava que seria passado dessa maneira. Então o BAP cutucou e não perdeu a oportunidade. Ele também falou sobre o Bruno Spindel, que está de férias, e deixou bem claro que ele não é um diretor de futebol, ele é um diretor de contratação, é um cara que entende do câmbio, mas não é um cara que trabalha na pasta e que ele vai esperar, sim, o José Boto chegar para tomar algumas decisões. José Boto, que foi confirmado hoje em cerimônia, que de fato será o diretor técnico para 2025, e o Felipe Luiz será o treinador, não terá nenhuma mudança. Falando em treinador, para a pré-temporada, nos Estados Unidos, o Flamengo terá o seu retorno antecipado. Estimava que o time voltaria dia 24, porém o BAP deixou bem claro que o Flamengo embarca dia 10, mas voltará dia 19, logo após o jogo contra o São Paulo. E até brincou dizendo que ele conversa mais com o Boto do que ele tem conversado com a sua esposa nos últimos meses e que o Boto já vem ciente e vem mais preparado sobre o que é Flamengo. Isso porque ele conversa com o Felipe, ele conversa com o Jorge Jesus e assistiu todos os últimos 25 jogos do Mengão. Então o cara já vai entender, pelo menos um pouquinho, como está a nossa situação referente ao elenco. Não menos importante, que eu não poderia deixar passar desapercebido aqui, a questão do estádio e sobre a nossa situação financeira. Segundo o nosso presidente eleito, o atual balanço do Flamengo não lhe impossibilita de fazer novos investimentos, mas o Flamengo vai ter que ter responsabilidade para fazer contratações, responsabilidade para fazer um estádio, principalmente porque o dólar está nas alturas. Se eu não me engano, o dólar está 6,26, 6,28. E aí ele deixou bem evidente. Hoje, nem existe um estudo de viabilidade econômica do estádio. Nós não temos absolutamente nada quando ele foi perguntado sobre o planejamento da construção. Por isso falei para vocês e repito, vamos com calma. Não vamos atropelar os processos, muita coisa aí foi colocada, teve muitas informações enganadas debaixo do pano e agora a gente quer o estádio, como o BAP falou, mas sem nenhuma interferência de SAF, porque o Flamengo pode e deve se virar da melhor maneira profissional possível, tá? Além disso, o novo VP de administração, ou melhor, o novo VP de comunicação estava presente lá na cerimônia, né? É um desafio aí, com certeza, que o BAP terá, do Rodrigo Paiva, que junto com o Zico também estava por lá. Rodrigo Paiva, que vai assumir o novo posto de diretor também do Flamengo, até segundo algumas apurações, já estava tudo apalavrado. Ele hoje também pela tarde comunicou seu desligamento de forma oficial à CBF, né? E o José Boto também hoje à tarde ainda não fez seu jogo de despedida, que será dia 20, mas já fez o seu desligamento de forma indireta. Isso porque
por meio das suas redes sociais, ele publicou 2 fotos se despedindo dos seus companheiros do NK Osijek. E na publicação ele disse: o melhor do futebol, além de bola e dos jogadores, é a amizade. Obrigada, pessoal. Então, José Botto se despediu de forma oficial, né, deixando muito claro que está pintando no Flamengo, deixou evidente que foi uma experiência fantástica que ele viveu, com muitos desafios, com muitos momentos difíceis, e agora ele está pintando no Flamengo. E segundo o BAP, o José Botto chega no Rio de Janeiro dia 28, tá, galera? Não é dia 26. Dia 28, José Botto estaria pintando no Flamengo para aí sim começar a trabalhar de maneira efetiva para a próxima temporada. Um cara que não estava na cerimônia, porque ainda não está confirmado, só está cotado, é o José Luiz Runco, né? Para o departamento médico do Mengão. Diante dessa situação e de algumas especulações envolvendo o seu nome, ele foi muito enfático e ele foi muito decisivo e falou sobre a possibilidade de retornar. E ele disse o seguinte ao jornal O Lance: até o momento, muita especulação sobre essa situação. Vamos aguardar. Então, essa foi a declaração dele. Está tendo muita especulação, está tendo muito assunto, muito disse-me-disse, e ele desconversou. Existe a possibilidade dele assumir o departamento médico do Flamengo? Sim, mas ainda é uma possibilidade que não está 100% aliada e ele vai aguardar os próximos passos. O BAP, inclusive, ele até tem um desafio muito grande, que vai ser a votação do novo orçamento para 2025. A administração do Rodolfo Landim, ele até apresentou um orçamento, e no orçamento apresentado, a previsão era mais ou menos de 20 milhões de euros de gasto para compra e 30 milhões de euros para venda, mas o documento não foi apreciado nos conselhos. Dessa forma, a nova gestão ela está trabalhando com cautela até ter a definição da quantia que pode ser investida. A partir disso, será então traçada a estratégia de investimento, já que a temporada prevê 3 janelas de transferências. 2 janelas tradicionais e uma janela especial antes do Super Mundial. E aí, naturalmente, o valor pode ser um pouquinho maior caso aconteça alguma venda vantajosa, como, por exemplo, uma situação do Wesley, né, que a gente sabe que pode surpreender bastante. Então, o BAP já tem o seu primeiro desafio, que é apurar um orçamento junto com o Rodrigo Toches, junto também com o Cláudio Pakovic. Serão no total 14 conselheiros, ele chama de conselheiros, mas a gente chama de VP, serão 14 no total, isso também foi confirmado agora há pouco, e aí esses caras irão fazer um levantamento do orçamento, e aí o Flamengo vai começar a dar os seus próximos passos. O Renan Moura também confirmou que o Ricardo, ele será anunciado como o novo vice-presidente de marketing do Mengão, tá? E além de ser o novo vice-presidente de marketing, ele pode acumular pelo menos mais outras 2 pastas. Então, a gente também vai estar acompanhando todos esses detalhes aqui no Visão Rubro-Negra. Uma contratação para a base já foi feita, segundo o Flazoeiro e segundo também o Rafael Couto. O Flabase. O jogador se chama Rafael Couto, ele inclusive assinou seu primeiro contrato profissional, tem 19 anos de idade e estará à disposição não só do Sub-20, mas pode também atuar na equipe liderada pelo Felipe Luiz a partir de 2025. O Flamengo adquiriu 80% dos direitos do meia, enquanto o Brusque e o próprio jogador possuem 10% cada um, tá? Rafael Couto chegou agora na temporada, a princípio será integrado, como eu falei para vocês, à categoria de base, estava no Brusque de Santa Catarina, atuou pela equipe Sub-17 e pela equipe Sub-20 lá, tem sido um dos destaques na meiuca, né? Nessa posição de criação, chamou a atenção do Mengão e o Felipe Luiz, não tenho dúvidas, que estará observando e que estará de olho nesse jogador. Um outro atleta que a torcida tem pedido bastante depois da vitória do Real Madrid, ou melhor, do amasso do Real Madrid, com extrema facilidade para cima do Pachuca hoje, não é nenhuma surpresa. Vini Júnior, mais uma vez, protagonista. O cara deu assistência, o cara faz gol, o cara participa diretamente de todas as tomadas de decisões do ataque. Só que teve um jogador que, mais uma vez, chamou a atenção não só na competição, mas na partida. E o nome dele é o Oussama, né? Oussama Idrissi, o marroquino, que inclusive foi escolhido como destaque do Pachuca na Copa Intercontinental de 2024, ganhou o seu troféu
mas ele só tem contrato com a equipe mexicana até dia 30 de junho de 2025. Em janeiro, ele está livre para assinar com outro clube. E aí o torcedor fica naquela expectativa. Será que não valeria a pena o Flamengo contratar o Idrissi, já que ele pode vir de graça e já que ele é um jogador muito interessante? O Idrissi, para quem não se recorda, e já passando aqui a informação para vocês, marcou um golaço para cima do Botafogo. Ele deixou o zagueiro sem pai nem mãe, deixou o goleiro John também catando borboleta e fez um golaço no cantinho. E o torcedor rubro-negro, nesse momento, se mostrou muito bem empolgado, tá? Quero saber a sua opinião, coloque aqui abaixo. Tem muito mais informações que a gente já está correndo aqui, mas amanhã, 11h40, ao vivo, iremos destrinchar tudo para vocês. Não se esqueça, tá? Plantão, gente, rapidão. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações e compartilhe. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.